o que que é a jornada da evangelização, né? Esse tema a gente tem explorado muito na Dominus, às vezes até eu penso assim, nossa, eu falo tanto sobre isso, mas é impressionante como a gente tem pessoas novas sempre chegando na formação, e mesmo pessoas que já assistiram, vão assistir de novo e vão entender melhor aí o processo da jornada da evangelização. Então, primeiro, como eu falei, eu me chamo Jean, eu sou aqui o proprietário, o CEO da Dominus Evangelização em Marte, já trabalhei com evangelização há mais de 10 anos e amo muito o que faço e não saberia fazer outra coisa, e por isso tenho uma agência que tem aí como missão evangelizar. Então, para mim é uma grande alegria estar sempre servindo a igreja. Eu tenho um livro escrito chamado Como Organizar a Pastoral do Dízimo, porque é um trabalho bem forte aqui nosso na agência. E aí depois até a Ana pode mandar para vocês ali conhecerem o livro, tem na nossa loja lá também no site. Mas a gente não vai tratar de dízimo hoje, o tema é a evangelização no tema específico do querigma. Onde começou, né, toda essa ideia da jornada da evangelização e como que eu cheguei a essa metodologia, a essa forma de nós evangelizarmos por meio de um método, de uma estrutura metodológica, né? A gente começou a perceber, tem alguém que está riscando aqui a tela, precisou... Ana, vê se você consegue arrumar ali, por favor. Nós temos... Vamos lá. Então, o que aconteceu? Em 2015, eu tive a experiência de participar de um evento de marketing, e nesse evento eu pude ter contato pela primeira vez com o funil de venda, que é essa figura que vocês estão vendo aqui, que pode ser que muitas pessoas que estejam participando já tiveram contato por trabalhar com venda, e isso é muito comum entre vendedores, e principalmente nessa época agora do marketing digital. Então, quando eu participei desse evento lá em 2015, e eu tive contato com o método do funil de vendas, eu percebi que existia aqui uma estrutura evangelizadora, porque eu ouvi os grandes palestrantes desse evento chamado RD Summit, que é um evento de marketing, e eu via eles falando sobre a realidade do marketing, do funil de vendas, e eles diziam assim, nós precisamos evangelizar o cliente, nós precisamos ter evangelizadores da marca. E eu ia ouvindo aquilo e dizer, cara, isso aqui faz muito sentido com a evangelização, faz muito sentido com o processo evangelizador. E aí, quando eu via o funil do marketing e eu ia percebendo essa estrutura, eu percebia que aqui a gente podia ter um caminho para estruturar melhor a evangelização de uma comunidade, seja ela paroquial ou uma nova comunidade, enfim, evangelizar as pessoas, e aqui teríamos um processo que isso poderia ocorrer. E aí, para que você entenda um pouco sobre a jornada da evangelização, eu preciso falar sobre o funil de venda. Então, antigamente, quando você precisava comprar um produto, você ia numa loja, certo? Você ia até uma loja, e nessa loja o vendedor era o principal influenciador seu. Então, ele era o grande influenciador para você comprar ou não. Com o passar do tempo, o comportamento do consumidor começou a mudar por conta da tecnologia, como, por exemplo, a internet. Com a chegada da internet, o comportamento das pessoas para a compra mudou muito. Então, o que acontece hoje? Por exemplo, se você for hoje comprar um produto, você costuma fazer como? Geralmente, o que você faz quando você quer comprar um produto específico? Que tipo de ação você costuma fazer, né, quando você vai efetuar uma compra?
Eu, por exemplo, aqui, se eu quero pesquisar algo, se eu quero comprar algo, eu vou primeiro na internet, digito no Google, e a partir disso é que eu vou buscar informação para comprar. Então, com o avanço da tecnologia, a realidade da compra mudou, porque eu não preciso mais de um vendedor me influenciando. Então, o vendedor já não faz mais parte tanto do meu processo de ser influenciado por ele para comprar. Então, quando a gente trata do funil de vendas, a gente vai ter nessa figura o seguinte: no topo do funil eu tenho os visitantes. Então, eu vou trabalhar sempre a perspectiva de atrair. Então, por exemplo, eu preciso comprar um tênis para correr, certo? Você está fazendo atividade física e você precisa comprar um tênis para correr. Essa sua necessidade de comprar um tênis para correr, você vai na internet pesquisar, por exemplo, quais os melhores tênis para correr no asfalto. Você pode até depois fazer essa experiência, digitar lá no Google e você vai encontrar uma série de conteúdos que vai lhe auxiliar a descobrir qual é o melhor tênis que você pode comprar para correr no asfalto. Esse processo de ter um conteúdo que as pessoas vão lá, vão cair no seu site como um visitante, no meu caso eu quero saber se o tênis é bom para correr, se chama atrair. Eu estou atraindo a pessoa por meio de um conteúdo que é quais os melhores tênis para correr no asfalto. Então, eu me torno um visitante no site. E aí, quando eu entro nesse site, lá diz assim, se você quiser um cupom de desconto, ou baixe aqui, por exemplo, um e-book sobre como melhorar a sua alimentação para fazer corridas de longa distância. E aí eu baixo um e-book sobre isso. No momento que eu faço esse processo de dar os meus dados no site, eu caio e me torno um contato. E aí eles fazem um trabalho de eu deixar de ser visitante para me converter num contato. Ou seja, agora eu não sou um desconhecido no site. A partir do momento que eu dou o e-mail, eu vou saber tudo o que está acontecendo com essa pessoa no site, porque o e-mail é como se fosse um CPF na internet. Então, eu consigo rastrear essa pessoa em todo o seu comportamento. Isso tudo é estratégia de venda. Por exemplo, você fez um cadastro para participar da Semana da Evangelização. Eu tenho o teu e-mail no nosso sistema de marketing aqui, eu consigo monitorar o seu comportamento no meu site. Então, eu sei, por exemplo, que a Luzia acessou determinado conteúdo. Esse processo se chama aqui, eu estou trabalhando a dimensão de conversão e de contatos. E a partir disso eu estabeleço um relacionamento, no nosso caso, com vocês. Eu vou mandar conteúdo, eu vou disponibilizar materiais para você crescer na evangelização. E no caso lá que eu estou falando do site, eu vou mandar, por exemplo, um e-mail marketing, eu vou receber um e-mail marketing dizendo assim, olha, Jean, eu vi que você se interessou pelo tênis tal, eu vou te dar um cupom de desconto. E aí eu vou lá e acabo comprando esse tênis e me torno um cliente. E aí eu consigo analisar da onde que o Jean chegou no site até quando ele comprou. Tudo isso que eu estou te falando, que eu estou trazendo para vocês, é um comportamento do marketing digital hoje e das vendas no período atual. Nós sabemos que hoje a tecnologia, a internet, o comportamento de venda mudou e a partir disso a gente usa muito o funil de vendas. Mas o que tem a ver, Jean? Eu vim para a Semana da Evangelização, tu está me trazendo aqui coisas sobre vendedor e tal. E por que tu está trazendo tudo isso? Porque isso aqui é um tesouro para a evangelização. Quando eu olhava para isso aqui, eu dizia, gente, as pessoas usam isso para vender produto. Elas convencem as pessoas para gastar dinheiro. A gente tem o Cristo para anunciar como que a gente pode usar esse método para atrair as pessoas, tanto pelo ambiente digital, que agora com a pandemia, então, isso tem sido mais evidente, quanto também trabalhar isso no presencial. Como que eu posso estabelecer uma metodologia na paróquia da jornada de compra, que é essa atrair, converter, relacionar, vender e analisar, como que eu trabalho isso dentro de uma perspectiva evangelizadora? Né? Como que eu faço isso? E aí, o que isso tem a ver com evangelização? O que isso tem a ver com a nossa realidade enquanto igreja? E aí, aqui tem
tudo a ver e você vai perceber isso ao longo dessa formação que eu quero trazer para você, para aqueles que estão chegando pela primeira vez, para aqueles que já vieram para algumas palestras dessas, vão relembrar e vão aprofundar o tema. A jornada da evangelização e o funil da evangelização, ele é um modelo estratégico de etapas que uma pessoa deve percorrer durante a jornada evangelizadora dela. Então, o funil, ele serve como uma figura que me faz entender quais as etapas que eu preciso que essa pessoa viva ao longo do tempo na evangelização, para que eu entenda, por exemplo, que o João, que chegou pela primeira vez, não está na mesma etapa da Maria, que já participa 2, 3 ou 10 anos da paróquia. Cada um tem uma fase. E aí esse funil da evangelização e a jornada me ajuda a entender em qual fase, qual cenário essas pessoas estão, certo? E aí a gente vai entender isso ao longo do caminho. E o que é a jornada evangelizadora? A jornada evangelizadora, a jornada da evangelização não é um evento. Você não vai criar um evento novo na paróquia, você não vai gerar uma nova atividade aí na sua comunidade. Ela é uma metodologia, é uma forma de acompanhar e de organizar a vida evangelizadora da comunidade. Então, eu passo a olhar a minha comunidade não mais de forma fracionada. Eu passo a observar a minha comunidade de forma integral, estruturada. Então, eu entendo toda a realidade evangelizadora por meio de um método e coloco em cada etapa desse método estratégias para atrair as pessoas para serem evangelizadas. Certo? E então eu vou gerando todo um processo de evangelização por meio da jornada, que vai me possibilitar atrair mais pessoas. Essa semana da evangelização, a gente vai, ao longo da semana, aprofundar a primeira etapa, que é o atrair, que é o querigma. E aí a gente vai entender isso ao longo do caminho. Então, vamos lá. O que é a etapa, o que é cada etapa dentro da jornada, né? A jornada da evangelização é um caminho que todo fiel irá percorrer até decidir aderir à proposta que estamos fazendo a ela. Neste caso, a gente está querendo que ela tenha uma nova vida em Jesus Cristo. Entenda melhor os estágios da jornada aqui no gráfico. Então, vamos lá. São 4 etapas da jornada. Quando a gente estruturar a evangelização da paróquia, da sua comunidade, do seu movimento, da sua pastoral, você precisa observar essas 4 etapas. A primeira é aprendizado e descoberta, a segunda, reconhecimento do problema, a terceira, consideração da solução e a quarta, avaliação e adesão. E aí aqui eu quero explicar para você cada etapa de forma bem estruturadinha, bem organizadinha. Vamos lá. Então, a etapa aprendizado e descoberta. O que diz respeito a essa etapa? E aí aqui eu vou propor para vocês que a gente entenda cada etapa com exemplos, tá bom? Então, agora eu quero convidar você a imaginar que a gente é uma grande paróquia. A gente é uma grande paróquia, e aí, nessa grande comunidade paroquial, nós estamos reestruturando todo o nosso processo evangelizador, certo? Então, nós somos nesse momento, a gente é 133 agentes pastorais, numa grande assembleia paroquial, definindo as estratégias de evangelização para a comunidade paroquial. E aí, o que a gente vai fazer? Então, a nossa paróquia, eu vou até anotar aqui, nossa paróquia, ela é uma comunidade paroquial, eu vou usar o exemplo de uma comunidade paroquial, certo? Ela é uma comunidade paroquial que tem hoje uma grande necessidade de evangelizar jovens que são universitários. Certo? Nós estamos num bairro
aonde há um grande número de universitários. Então, a nossa paróquia, ela é uma paróquia extremamente idosa, certo? Ela tem um grande número de agentes pastorais idosos, só que nós estamos num bairro extremamente jovem, certo? Num bairro extremamente jovem. Só um minuto, gente. Ah, travou aqui, Ana. Nós estamos num bairro extremamente jovem, certo? Só que a nossa paróquia é idosa. Então, eu, enquanto pároco, eu percebi que a gente, na verdade, tem um público enorme para atrair de jovens, mas a gente não consegue atrair esses jovens. O nosso grupo de jovens tem meia dúzia de gato pingado. Tem alguns jovens lá que estão participando conosco, um grupo de jovens. Vamos botar que a gente tem um grupo de jovens de umas 15 pessoas. Então, o nosso público-alvo são jovens. E aí, eu, como sou um catarinense apaixonado pelo estado de Santa Catarina, eu vou dizer que essa paróquia, a gente é uma paróquia localizada em Florianópolis, no bairro da Trindade, que é onde tem a Universidade Federal lá de Florianópolis, certo? Então, nós estamos localizados no bairro da Trindade, que é um bairro, quem é de Santa Catarina vai saber por que eu estou trazendo esse bairro, porque é um bairro de fato universitário. Hoje, quem já foi em Floripa conhece a UFSC, ali a Universidade Federal. Tem muitos jovens lá. E existe uma paróquia, inclusive, chamada Paróquia Santíssima Trindade. E nós somos dessa paróquia, e essa paróquia tem um grande número de jovens, um potencial enorme de evangelização, porém, uma paróquia extremamente idosa no que diz respeito às pessoas engajadas. E aí nós fizemos toda uma análise, um estudo, e identificamos que os jovens universitários ali da região e os jovens da cidade de Florianópolis gostam muito, muito de esporte. Eles são apaixonados por esporte. Isso que eu estou falando é real, na verdade. A população de Florianópolis, a grande parte dela, mais da metade dela, pratica atividade física. Então, é muito comum lá as pessoas praticarem atividade física. E aí, nós percebemos ali que nós temos jovens que se interessam por esporte. E aí, eu, enquanto pároco, disse, gente, olha, a gente precisa fazer um trabalho com os jovens, e aí a gente tem esse público aqui. Como é que a gente faz? E aí eu defino, dentro das etapas da jornada, na etapa aprendizado e descoberta, eu sei que o jovem gosta de esporte. Se eu convidar ele para ir para a missa, ele provavelmente não vai. Mas se eu convidar ele para fazer um passeio ciclístico, ou, por exemplo, uma trilha, que é muito comum em Floripa fazer trilhas, esses jovens vão. E aí eu jogo na reunião, na nossa reunião aqui, com toda essa galera de agentes pastorais, para a gente realizar uma trilha da paróquia, ou um passeio ciclístico. E aí, na reunião, a gente decide que Floripa é uma cidade com muita praia, com muitas trilhas e tal, e a gente tem aí um cenário para fazer uma trilha. Então, nós decidimos que a gente vai fazer uma trilha para atrair os jovens para a igreja. Nessa trilha, o objetivo da divulgação é convidar jovens para fazer um passeio que vai cair numa praia e tudo mais. Só que aí a gente organiza para fazer nessa trilha uma atividade querigmática. Então, durante a trilha, os jovens vão percorrer toda a trilha lá, que é mais ou menos 1 hora e meia de trilha. Eles vão percorrer essa trilha e nós vamos fazer mini pregações. Então, na etapa aprendizado e descoberta, eu vou levar os jovens por meio da trilha. Eles não sabem por que eles estão achando que eles vão para uma trilha. Lá, fazer atividade, chegar numa praia legal e se divertir com um monte de jovem. E, de fato, vão. Mas eles vão, a gente tem como objetivo apresentar Deus para eles. E aí nós vamos, então, fazer a trilha, que é essa etapa aprendizado e descoberta. Então, se você quiser, você está anotando, pega ali e coloca assim, ó, etapa aprendizado e descoberta. O nosso projeto vai ser a trilha.
Nós vamos chamar... Como é que a gente pode chamar o nome dessa trilha? Me ajuda, Ana, me dá uma luz. Vamos botar um nome para o projeto aí. Enquanto a gente vai pensando, eu vou seguindo aqui. Então, a gente vai ter na etapa aprendizado descoberta a trilha. Nessa trilha, nós vamos... Se alguém tiver um nome para a trilha, pode colocar no chat ali que a Ana vai dizer para a gente, tá? Nessa etapa, a gente vai trabalhar na trilha o querigma, amor de Deus. Então, vai ter mini pregações. Então, a gente vai andar 20 minutos, vai parar, e aí a gente vai ter vários pregadores para pregar sobre a primeira pregação, amor de Deus. A gente vai usar a estrutura do seminário de vida no Espírito, ou também o anúncio, a iniciação à vida cristã também tem mais ou menos essa linha. Então, amor de Deus, a primeira pregação, a segunda, pecado e salvação. E aí a gente vai definir para cada momento uma mini pregação, de no máximo de 5 a 10 minutos. Alguém deu um nome ali? Deu Via Verde. Tá, se alguém mais tiver um outro nome, vai sugerindo ali que até o final a gente vai ter o nome da trilha da nossa trilha de evangelização. Trilha Mundo Novo, já gostei também, gostei mais dessa, mas bacana, vamos lá, vamos botar a criatividade. E aí a gente vai, então, ter a trilha, que vai ser essa trilha para nos levar a apresentar para o jovem o amor de Deus, que é o quê? É o querigma, é o primeiro anúncio. Na etapa aprendizado e descoberta, eu quero despertar as pessoas, na verdade, em toda a jornada, eu quero despertar as pessoas a uma experiência com Deus. Então, eu preciso ter projetos que se enquadrem em cada etapa. Então, o jovem foi para a trilha, e lá eu vou despertar nele que ele tem um problema, que ele é um jovem que não conhecia a Deus. Que ele é um jovem que não conhecia Deus. E aí ele começa a perceber que ele precisa conhecer a Deus. E aí ele faz a trilha, no final da trilha a gente faz um momento de oração, eu sou o padre, eu vou celebrar a missa, uma missa bem animada, né? A gente faz todo um momento fraterno, aí a galera levou lanche, vai compartilhar, vai se conhecer, os paroquianos foram, ajudaram, fizeram amizade e tudo mais. Então, ali o jovem reconhece que ele tem um problema. Ele é alguém que não conhece a Deus como ele imaginava que ele poderia conhecer. Então, ele descobre ali que ele tem um problema, que é conhecer a Deus. Ele precisa conhecer mais esse amor que ele já começou a experimentar ali na trilha que a paróquia organizou. E aí, o que a gente faz com esse bando de jovem que está na trilha? Nós precisamos dar um próximo passo para ele. Então, nós, na verdade, convidamos ele para a trilha porque a gente quer levar ele para um retiro de experiência de oração, que é um retiro jovem, que a gente quer que ele aprofunde essa primeira experiência do seminário, certo? Então, da trilha que a gente está organizando. Então, ele vai para essa trilha e de lá a gente convida ele, por exemplo, para aprofundar essa experiência num retiro. E aí ele considera uma solução. Poxa, eu não conheço muito a Deus, mas eu gostei do que eu vivi na trilha, então eu quero conhecer mais. Aí eu vou para o retiro. E aí eu convido esses jovens para o retiro, e aí vamos supor que a gente na trilha levou 150 jovens, e a nossa meta é ter um retiro pelo menos com 50 jovens. E aí a gente consegue levar 70 jovens, de 150, 70 vão para o retiro. Depois, aí quando esse jovem adere ao retiro de experiência de oração, ou seja, ele aderiu, ele fez uma adesão ao retiro, eu tenho uma avaliação, olha, eu fiz uma trilha e eu consegui levar de 150 jovens da trilha, 70 deles foram para o retiro. Eu consegui levar eles em todo o processo da jornada. Deu para entender? Então, dentro do processo da jornada da evangelização, eu estabeleço um roteiro para levar a pessoa a uma experiência com Deus. E aí aqui eu faço um parênteses interessante. O pessoal deu um monte de nome ali.
Ah, eu gostei desse nome aqui, ó, Trilha 360 Graus. Show, achei. Os outros são muito bons, mas essa eu gostei porque é um nome bem, tipo, não diz muito, mas é um 360 e tal. Eu acho que pode, eu acho legal, já gostei mais. Eu acho que essa, se fosse a minha paróquia, eu ia lutar para ser esse nome, 360 graus. Ou 90 graus, porque 360 é o Papa Francisco, acho que é João Paulo II que diz, né? Que a virada do jovem não pode ser 360, porque o 360 vai e cai no mesmo lugar, mas é 90 graus, né? Porque ela sai de um lado e vai para o outro. Mas eu gostei, já essa é a pegada que os projetos querigmáticos principalmente precisam ter. A jornada da evangelização, quando se trata do topo do funil, nós precisamos trabalhar ela sempre numa perspectiva muito criativa. Eu não posso pensar como alguém da igreja. Esse é um ponto fundamental da jornada da evangelização. Aqui eu trago uma coisa importante para vocês, dizendo assim, uma sugestão que vai fazer toda a diferença em projeto evangelizador, principalmente querigmático. Não pense como alguém convertido, como alguém que já tem uma experiência com Deus. Você precisa pensar com a cabeça de quem está lá fora. E para isso, você precisa ser uma pessoa com a mente muito aberta. Muito aberta. Você não pode ser uma pessoa com preconceitos, com julgamentos, uma pessoa cheia da verdade, porque quando você vai trabalhar a evangelização querigmática, você precisa ter empatia pelas pessoas. Você precisa pensar como elas pensariam. É igual uma empresa, por exemplo, quando vai desenvolver um produto, quando vai vender um produto, ela não fica pensando como que os funcionários pensam, ela precisa pesquisar e entender como o consumidor daquele produto pensa, como ele vai receber esse produto. E nesse caso, a gente precisa proporcionar para essas pessoas que não são pessoas com a mesma mentalidade que nós, como que eu posso proporcionar um encontro? Eu costumo dizer que quem anuncia o querigma é o cupido de Jesus, né? É aquele que é o cupido entre a alma que anseia por Deus e Deus. Mas eu não sou Deus e eu também não sou a alma que anseia por Deus. Eu sou só alguém que vai apresentar. Não sei se vocês já viveram essa experiência, eu já fui cupido de vários casais, inclusive eu sou padrinho de alguns porque eu fui, de fato, assim, que apresentou, que proporcionou o encontro. Mas eu não podia pegar e dizer, olha, fulano ama ciclano. Olha, Beltrano, não, você tem que amar porque você tem que... Não, eu apenas fui um instrumento que proporcionou um encontro. Agora, essa experiência de encontro que se encaixa e que é o encontro das almas, não sou eu. É Deus quem faz e é o meu irmão que se abre a esta graça. Então, a evangelização querigmática, ela não parte de uma postura de verdade, de autossuficiência. Não. Eu diria, inclusive, e até a gente conversa, eu conversei esses dias com uma pessoa e a gente partilhava sobre a evangelização querigmática, e a gente dizia que antes de eu dizer que Deus ama alguém, eu preciso criar um estabelecimento, um relacionamento capaz de gerar tanta confiança nessa pessoa que eu quero anunciar o Cristo, que ela me ame e me respeite antes mesmo de amar o Cristo. Porque se eu conquistar essa pessoa como amiga dela de verdade, como alguém que se interessa pela vida dela, é meio caminho andado. É meio caminho andado. Eu não preciso entrar, eu não preciso invadir a vida da pessoa anunciando o Cristo. Ela vai se abrir a receber esse anúncio, né? Então, é importante a gente ter claro isso durante o processo. Vamos lá. Então, aqui a gente tem um caminho, a gente já tem lá a trilha e o retiro de experiência de oração, certo?
E aí, para cada etapa do funil, a gente vai ter gatilhos que levam a pessoa a percorrer a jornada dela. Então, eu tenho um funil da evangelização, e em cada etapa do funil eu vou ter uma atividade para levar ela para a próxima etapa. E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Esse é o funil da evangelização, certo? Deixa eu só ver aqui como é que está o chat, a galera tá participando. Olha, para mim o nome da nossa trilha é Trilha 180 Graus. Eu adorei essa ideia aí, gostei muito. Ficou bem legal, bem jovem e nada sugestivo a ser algo religioso. Então, a gente divulga e lá a gente pesca os peixes com a rede, que é a trilha. Então, vamos lá. Aqui é o funil da evangelização, certo? Então, eu tenho a etapa atrair. Essa etapa atrair, eu sempre vou ter em mente que é querigma, que é o que a gente vai tratar a semana da evangelização inteira. Eu não vou nem descer muito nas próximas etapas, porque eu já vou dar um spoiler para vocês, que as próximas semanas da evangelização que vão ter durante o ano, eu vou trabalhar a etapa converter, discipular e fidelizar. Então, nós vamos seguir por passos. Então, essa primeira semana da evangelização do ano, a gente vai trabalhar atrair. Todas as formações visam trabalhar o objetivo de atrair novas pessoas para a igreja, certo? Então, aqui dentro do funil, eu vou ter cada etapa do funil. Atrair, converter, discipular e fidelizar. Em cada etapa dessa, eu tenho uma etapa da jornada. Então, atrair, eu vou trabalhar a etapa aprendizado e descoberta. Então, no topo do funil, eu tenho sempre a etapa aprendizado e descoberta. Eu quero sempre levar as pessoas a um despertar para descobrir a Deus, para descobrir que Deus é uma vida nova, que Deus é amor, que Deus é compaixão, misericórdia. Então, sempre vou trabalhar levando as pessoas a aprender isso e a despertar para isso, certo? E aí, depois eu vou ter, no meio do funil, a etapa reconhecimento do problema e consideração da solução. Então, por exemplo, eu tenho a trilha no atrair, certo? Aqui eu vou ter a trilha, e no converter eu vou ter o retiro de experiência de oração. Certo? Então, eu já desci aqui, ó, atrair e converter, retiro de experiência de oração. No meio do funil, que é a etapa reconhecimento do problema e consideração da solução, eu posso ter aqui no discipular o grupo de jovens. Então, eu atraio pela trilha, eu converto pelo retiro e eu levo as pessoas ao discipulado por meio do grupo de jovens, da célula jovem. Aí eu vou ver o nome que, de fato, é melhor para a comunidade, para a paróquia. Então, e aí aqui eu tenho o discipulado, que é quando eu vou pegar aqueles jovens que começaram lá na trilha e vou trazer eles para discipular eles, ou seja, eles deixam de ser evangelizados para se tornar evangelizadores. Então, é Deus quem chama e agora eles seguem e se tornam também evangelizadores, certo? E aí, no fundo do funil, eu tenho a etapa adesão. E aí, no caso aqui, eu coloco fidelização, porque eu não posso esquecer que a gente está lidando com pessoas e que eu preciso fidelizar elas. Então, fazer com que esses jovens, por exemplo, que estão chegando na nossa paróquia, não parem só no grupo de jovens, que eles sejam formados para ser pais de família, sacerdotes, freiras, leigos consagrados, e aí eles vão seguir na vida deles naquilo que Deus os chamou e serão fiéis àquilo que Deus chamou eles. Então, eu vou ter aqui a etapa fidelizar, certo? E aí eu tenho aqui, então, esse processo. Como eu já falei tanto, né, sobre a prática, porque a gente foi fazendo todo o processo da formação hoje, baseado em exemplos, mas aqui eu quero trazer como que isso acontece numa paróquia, como que eu posso ver as atividades paroquiais dentro do funil. E aí aqui eu trago uma outra figura, que é o funil, só que agora com as atividades que estão dentro de cada etapa. Então, na etapa atrair, eu vou ter grupo de oração, as missas também,
Às vezes a paróquia tem as missas dos jovens, missa de cura, tem o cerco de Jericó. Existem vários tipos de celebração eucarística que são realizados nas comunidades, que são verdadeiras redes de pesca. Eu loto a igreja, agora com a pandemia não está fácil, mas vamos olhar num cenário que já após pandemia aí, eu loto a igreja, é uma grande rede de pesca, mas eu preciso fazer com que essas pessoas permaneçam na igreja. Então, eu vou ter aqui o grupo de oração, as missas, tarde de louvor, festas do padroeiro, a nossa trilha está aqui, as solenidades litúrgicas. A gente costuma dizer, por exemplo, isso é motivo de julgamento do povo da igreja. A pessoa só aparece na época de Semana Santa, de casamento, de Natal. Oxe, que bom, né? Que ela aparece de vez em quando ainda, que é uma oportunidade de eu trazer ela para perto. Né? Aquela história do filho pródigo, Jesus, o pai não se alegrou porque o filho que estava sempre com ele do lado, se alegrou por aquele que chegou, né? Por aquele que estava perdido e foi encontrado, né? Estava morto e reviveu. Então, eu preciso me alegrar. E eu posso usar disso em favor do querigma, anunciar o evangelho, anunciar o amor de Deus. Não o julgamento do irmão, né? Eu não estou ali para anunciar o julgamento. Olha, eu levantar o microfone ou aquele fone e dizer, eu estou aqui para julgar você. Não, eu estou aqui para anunciar o amor de Deus. Não no querigma. Na verdade, eu acredito que no processo evangelizador inteiro, a missão do evangelizador não é e nunca deve ser o julgamento. Deve ser sempre o anúncio, o amor, a acolhida, a misericórdia. São Francisco vai dizer num dos seus documentos, para mim, toda radicalidade, para o irmão, toda misericórdia. Francisco era radical para ele, mas para o irmão era toda misericórdia. Então, no processo evangelizador, e principalmente no querigma, eu vou me ater a anunciar a pessoa do Cristo. Eu não estou ali para anunciar o João, a Maria, o Arlindo, a Fátima, a Ana, o Jean. Não, eu estou ali para anunciar o Cristo. Unicamente ele. Há uma coisa importante no atrair. Há uma reclamação generalizada, e agora com a pandemia não tanto, mas de que a paróquia faz muito evento, e esses eventos é para arrecadação e tudo mais. Cara, os eventos de promoção, de arrecadação, podem ser verdadeiros instrumentos de querigma, de evangelização. E ainda eu posso continuar arrecadando recurso. Por exemplo, você pode fazer um jantar dançante para atrair casais. E a partir do jantar, levar elas para um retiro de casais. Se eu convidar os casais direto para um retiro, pode ser que eles não vão, mas se eu convidar eles para um jantar, conversar com eles, ficar próximo deles, dialogar, jantar, botar lá um casal da pastoral familiar jantando na mesa junto com outros 2 casais que não são da igreja, criar vínculos afetivos com eles, pode ser que a possibilidade de eles irem para o retiro seja maior do que eu chegar direto e convidá-los para um retiro. É só você pensar em quem convidou você para ir para a igreja. Quem me convidou para ir para a igreja foi um amigo de escola. Não era alguém que eu não conhecia, era alguém que eu criei vínculos, que eu acreditei que ir no retiro me faria bem, porque ele estava me dizendo que me faria bem. Então, eu posso criar vínculos com as pessoas por meio desses eventos promocionais. Uma lanchonete, né? Eu vi que tem inscritos da comunidade Shalom, não sei se tem aqui agora na sala, mas a comunidade Shalom, por exemplo, é uma comunidade que nasceu de uma lanchonete. Eu fui do Shalom por muitos anos. O fundador do Shalom pensava assim, se eu convidasse alguém para ir na missa, um jovem para ir na missa, ele não iria, mas se eu convidar ele para ir comer uma pizza, um lanche, será que ele não vai?
Será que ele não iria para isso? E aí nasceu a Lanchonete Shalom, e hoje é a comunidade Shalom, que está em vários países aí, tem uma renca de missionário. Então, nasceu de uma lanchonete. Por que a sua paróquia não pode ter uma lanchonete na paróquia, que além de trazer recurso financeiro, ela pode ser um ponte dos jovens? Tem paróquias que estão em cidades pequenas, e isso pode funcionar muito bem, inclusive para paróquias que são pequenas, onde estão a praça da igreja é um lugar de ponte dos jovens. Eu lembrei agora, eu estive em 2019 numa paróquia de Goiânia, que era bem assim, na frente da igreja era cheio de lanchonetes, ao redor da praça, cheio de lanchonetes, e os jovens tudo lá. E essa paróquia não tinha uma lanchonete lá. Ela poderia ter. Ela poderia ter uma lanchonete funcionando lá. Então, é interessante você pensar em atividades promocionais que tragam as pessoas, e a partir disso você faz alguma atividade que anuncie o amor de Deus, a acolhida, gere fraternidade, amizade. Depois a gente tem a etapa converter, que é retiro de experiência de oração, seminário de vida no Espírito, oficina de oração em vida, que são atividades que podem levar a pessoa a aprofundar aquilo que inicialmente ela viveu no anúncio querigmático, ali no topo do funil. Ela já começa a sentir que ela precisa mais de Deus, que ela precisa se aproximar. Ela começa a ver Jesus já como alguém conhecido dela. Opa, peraí, Jesus é uma pessoa, eu preciso aprofundar essa relação. Então, eu começo a me dispor a isso. Depois eu venho para o discipulado, que é onde eu vou trabalhar a formação doutrinária, catequética, espiritual, e aqui entra toda a realidade formativa de uma comunidade, né? E também na fidelização. Então, tanto discipular quanto fidelizar, a formação é a base fundamental para o processo de engajamento nas atividades evangelizadoras. Eu não consigo imaginar como uma paróquia, por exemplo, sobrevive sem uma formação estruturada, né? Eu acho que, na verdade, sobrevive pela graça de Deus, porque não tem explicação. Como é que vai vivendo sem formação aleatoriamente, né? Assim, a igreja não é desse jeito. Então, a gente precisa ter isso estruturado, certo? E aí é isso, e aí eu quero convidar você a praticar isso durante essa semana, a evangelização, inclusive o querigma, eu vou tirar aqui, que agora a gente vai abrir para as perguntas. Eu não sei se o pessoal já começou a colocar as perguntas ali. Se já tiver alguma, Ana, você pode intermediar. Deixa eu só ver lá no começo, Jean, porque no começo tinha, mas até agora ninguém colocou mais nada. Só tinha Ah, colocado o nome da trilha. eu vi ali, só fazer uma consideração, tem o Padre José, a gente tem gente de Portugal assistindo a Semana da Evangelização. O Padre de Portugal, o Padre José Emanuel, está nos acompanhando. Fiquei bem feliz, ele mandou mensagem hoje cedo para mim, perguntando como seria. Se você tiver alguma pergunta, algo a colocar, vocês podem colocar. Maria, alguma coisa que eu não estou conseguindo ler. A programação da Semana da Evangelização está na página da semana. A Ana vai colocar ali para vocês. Então, olha que interessante a pergunta do Eduardo. Como aplicar isso a partir de agora, considerando a pandemia? Vai durar muito ainda? Eu aqui quero fazer, e aí assim, eu não vou dar spoiler, porque vai ter uma formação na quarta-feira sobre evangelização querigmática pelos meios digitais, que o Heraldo, que é nosso redator aqui, que trabalha na agência, vai falar um pouco sobre isso. Eu convido você a estar nessa palestra, porque vai tratar especificamente dos meios digitais. Mas o que eu quero trazer de imediato aqui? Eu vou começar fazendo essa reflexão usando uma frase de um padre. Inclusive, essa formação está no nosso site.
Se eu não me engano, no Conexão Evangelizar, que tem lá dentro. Ana, no Conexão Evangelizar, eu acho que é naquele da Semana de Administração e Gestão Eclesial. Se puder botar o link ali. Tem um padre que ele deu uma formação para a gente e ele usou uma frase que para mim cravou no meu coração sobre a internet. Ele disse o seguinte: a internet é uma cidade habitada. A internet é uma cidade habitada. O dia que nós entendermos que a internet não é um lugarzinho, ela é um espaço, ela é uma cidade onde as pessoas habitam, nós vamos anunciar o querigma, nós vamos anunciar o que for necessário. Nós precisamos compreender que a internet é um ambiente onde as pessoas estão. Por exemplo, vocês estão aqui comigo. Cara, tem gente do Brasil e de fora do Brasil, como é o caso do Padre José. Isso não significa que vocês não estão presentes. Vocês estão presentes. Não fisicamente, mas vocês estão presentes. E aí uma coisa importante, eu vi esses dias um padre fazendo um desabafo muito interessante na internet, que ele foi bastante criticado, por sinal, mas eu adorei o comentário dele, que ele disse o seguinte: que fé é essa que eu não sou capaz de viver por 30 dias dentro da minha casa? Que amor é esse a Jesus Eucarístico que não suporta, por amor aos irmãos, passar 30 dias em casa? Ou é uma fé muito imatura, que tem medo de se perder, que é o que está acontecendo com muita gente. Tá saindo da igreja porque, na verdade, tinha uma fé superficial. Então, nós precisamos entender o ambiente digital como um lugar onde as pessoas estão. Por exemplo, vai ter Semana Santa e as igrejas estão fechadas. O que a sua paróquia fez? Qual é a programação para as pessoas em casa? A gente não diz que a família é a igreja doméstica? Não é? A família não é a igreja doméstica? Por que então eu não posso levar para as famílias por meio do ambiente digital nesse momento? Eu vou dar um exemplo que eu achei fantástico. A gente tem um cliente aqui que é a Copiosa Redenção. Acho que vocês devem conhecer, alguns devem conhecer, porque é da Irmã Zélia. É a congregação da Irmã Zélia. A Copiosa Redenção, sabe o que elas fizeram agora, a congregação? Eles criaram uma página onde eles fizeram um cadastro e diziam assim: se vocês quiserem conversar com um missionário, uma missionária, porque vocês estão se sentindo sozinhos, basta se cadastrar aqui, que um missionário, uma missionária vai ligar para vocês, para rezar por vocês e conversar com vocês. Se chama o projeto Com Você, é o nome. Com, de comunidade, né? Com você. Comunidade é você, né? No caso, a comunidade Copiosa é com você. E aí, sabe quantas pessoas se inscreveram para atendimento? 500 pessoas em menos de 24 horas. Eles tiveram que derrubar a página e dizer: não, agora a gente vai atender essas 500, depois a gente abre para acompanhar mais. E aí colocaram todas as freiras, os padres, todo mundo da congregação para fazer o quê? Rezar pelas pessoas pelo WhatsApp, pelo telefone, ligar para elas. O que impede de a paróquia fazer isso? O que impede de você, na Semana Santa, pegar o telefone de 10 dizimistas e ligar para 10 dizimistas e dizer: olha, eu gostaria de pegar suas intenções para a missa do lava-pés ou para as celebrações da Semana Santa? O que impede de você, como liderança, fazer isso pelos seus, entendeu? Então, assim, a gente precisa olhar para a internet como um ambiente
que é habitado pelas pessoas. Por exemplo, eu estou fazendo esse evento aqui, é um evento de graça, você não pagou nada para estar aqui. A gente investiu na compra da plataforma, eu pago para usar essa plataforma. É claro que isso faz parte da minha estratégia de marketing da empresa. Eu acabo conquistando muitos clientes por aqui, alunos para o meu curso. Mas por que a paróquia não pode conquistar pessoas para Deus? Quantas pessoas depressivas que só precisam de alguém para ouvir ela? Você não precisa nem dizer nada, eu não sei o que falar. Não fale, é melhor você nem falar nada para alguém que está com depressão. Essa pessoa só precisa lhe ouvir. Aliás, você só precisa ouvir essa pessoa. Mais nada. Eu estou aqui, meu filho, eu estou aqui como Deus está com você. Deus está aqui agora para lhe ouvir. Pode falar. A sua vida está aqui. Eu estou aqui para ouvir. Reza uma Ave Maria, um Pai Nosso, um Santo Anjo. Se você não sabe rezar, outra coisa. Tá ótimo. Você foi sinal de Deus nessa cidade habitada que é a internet. Então, a gente precisa olhar para o... Só que, assim, nós não podemos olhar para a internet com um olhar... E aí, Ana, coloca ali para o pessoal o texto, que é como evangelizar na internet, eu acho que é... Olha como eles se odeiam, é o título, alguma coisa assim, Ana. Olha lá. Eu pedi para os redatores da Dominus escreverem um texto retratando sobre, evangelizar pela internet, olha como eles se odeiam. Acho que é o nome do texto é esse. Por que olha como eles se odeiam? Porque muitas vezes a internet virou um lugar onde católicos ficam brigando entre si. Eu perco tempo discutindo com meus irmãos, tipo, eu jogo a M no ventilador, e aí eu fico imaginando, e aí eu já conversei com muita gente, eu tenho amigos que não são da igreja, na verdade a maioria das pessoas que hoje eu convivo são pessoas fora do contexto religioso, e eles olham assim, Jean, eu vejo um monte de gente brigando, a gente que não concorda com o Papa, a gente que não sei o quê, a gente que tem um povo não sei o quê, tem o lado de não sei o quem. E aí eu fico imaginando assim, cara, é óbvio que ninguém vai querer estar na igreja, né? Olha como eles se odeiam. Então, eu fico perdendo o meu tempo, me degladiando nas redes sociais, em vez de eu anunciar o Cristo. O querigma, gente, ele precisa ter espaço no coração da pessoa para entrar. Se essa pessoa estiver bloqueada, não há como anunciar. Entende? Antes do atrair, eu diria ali, daquele, sabe, lembra aí a imagem do funil, não tem a etapa atrair? Antes do atrair, vamos colocar mais uma etapa. Essa etapa é ser amigo do homem. Eu preciso ser amigo dos homens. Quando eu digo homens, dos homens e mulheres, certo? Eu preciso ser amigo dos homens. Eu preciso olhar, por exemplo, para minha vizinha que não é da igreja e não achar que eu sou melhor do que ela porque eu estou na igreja. Na verdade, eu sou pior do que ela. Deus fez um favor à humanidade me colocar na igreja. Porque se eu não tivesse coisa boa, eu não seria. Não tem aquela história que o povo diz assim, na igreja só tem gente que não presta? Tem toda a razão. Porque se a gente não tivesse na igreja, a gente faria um estrago grandioso na humanidade. Eu tiro por mim, eu não sei quanto a vocês, mas rapaz, eu podia ser bandido, assassino, prostituto, tudo, qualquer coisa. Deus me salvou. Se existe mérito em eu ser um pouquinho melhor, é porque Deus interveio. Então, é real, faz todo o sentido que as pessoas falam. Então, eu preciso olhar para essas pessoas, porque um dia eu fui como elas. A gente parece que... Não tem aquela história que a gente diz assim, parece que os nossos pais esqueceram que um dia eles foram adolescentes? Não tem? Parece que um dia a gente esqueceu que a gente foi pagão, que a gente foi safado, safada, que a gente aprontou, ou que a gente ainda é, né? Então, a gente precisa encarar isso. O querigma,
ele exige de nós uma empatia gigantesca. Nós precisamos tomar muito cuidado, muito cuidado. A gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente vai anunciar Jesus, mas com o rei na barriga, e não é Jesus o rei, porque se Jesus fosse o rei, estava garantido a conversão do irmão, mas a gente vai com o rei, que é a gente mesmo, né? Vamos olhar aqui outras perguntas, Ana, me ajuda ali, que senão eu não paro de falar. Tem uma, Jean, que o padre de Portugal acabou de perguntar. Tá. De que modo a pandemia pode ajudar a criatividade na evangelização? Padre, boa pergunta, gostei muito disso. Eu acho que a pandemia ela veio para mostrar duas características das comunidades. Eu tenho duas, pelo menos hoje eu olho e percebo duas características de comunidades paroquiais ou qualquer tipo de comunidade religiosa, congregação, nova comunidade. Eu não sei se em Portugal tem as novas comunidades, mas eu acredito que já tem, porque inclusive o Shalom tem aí também. Mas aquelas que paralisaram diante da pandemia, ou seja, não, vai ser 1 mês, 2 meses, vai acabar e tá tudo certo. E aí ficaram esperando, e passou 1 mês, passou 2, passou 3, passou 4, passou 5, 6 e já foi 1 ano. E vai ser mais alguns meses. Aí em Portugal a coisa já começou a melhorar, aqui, padre, o negócio está pegando fogo. E a gente está fechando tudo de novo agora, né? Então, a gente tem esse modelo de comunidade que paralisou, e eu tenho aquela comunidade que olhou para a pandemia e foi a comunidade que deu uma resposta à humanidade e deu uma resposta à sua comunidade local. E aí, aqui é algo que eu acho muito interessante, que às vezes eu acho que a gente esquece de olhar para a história da igreja, e aí os padres que estão na sala podem também me ajudar. Ao longo da história da humanidade, a igreja sempre foi uma resposta criativa à humanidade. Quando a humanidade precisou, a igreja sempre deu uma resposta de trabalho social, de ajuda, ela sempre foi resposta. Ela nunca paralisou e nunca foi vítima diante das realidades. Ela nunca foi vítima. A igreja nunca se vitimizou diante de uma realidade dessa. Ela se uniu ao povo. Ela sofreu com o povo, ela ajudou o povo, mas ela não se vitimizou. E aí eu vejo essas comunidades que não se vitimizaram. Por exemplo, tem um frei em Brasília que a paróquia dele cresceu muito na pandemia, porque ele fez um trabalho social gigantesco, está ajudando um monte de família que não tem o que comer, e aí um monte de gente de Brasília está ajudando a paróquia dele. E aí a arrecadação, por exemplo, financeira dele não sofreu nada. A paróquia dele está lá, com reforma, com um monte de coisa, com criação de bazar, porque o bazar arrecada dinheiro para comprar a cesta básica, para ajudar famílias carentes. Então, assim, a pandemia ela tem ajudado essas comunidades que, de fato, encaram que existe um problema, que, de fato, existe uma limitação, mas que essa limitação pode ser superada a partir de um coração aberto e criativo. O problema é que a gente fica mais preocupado com a perseguição que a gente vive do que com a evangelização que a gente deve viver. Porque a igreja está sendo perseguida. Eu não ouvi Jesus dizer que não seria. Eu não vi um santo ficar de beicinho nas redes sociais porque a igreja está sendo perseguida. Beiço nas redes sociais não vai resolver o problema da perseguição. Os santos resolveram o problema da perseguição evangelizando, sendo testemunhos. Pode pegar, eu não vi um sentar na cadeira e fazer beijo e dizer, porque a gente é perseguido. Não vi. A evangelização não pode esperar. Então, para mim, a pandemia tem essa perspectiva.
Aqueles que são corajosos, que são audaciosos, que têm a parresia, a ousadia, vão evangelizar muito. Como tem vários exemplos, tem uma paróquia, nossa cliente, que fez um trabalho de evangelização com os dizimistas. Separou todos os missionários, e cada missionário ficou com um grupo de pessoas para ligar. E todo mês, não era uma vez só, todo mês aquele missionário ligava para cada dizimista. Ei, meu filho, tá tudo bem? Como é que está o isolamento? Está conseguindo fazer? Você tem comida? Você tem idosos em casa? Você é idoso? Ah, você é idoso. Você está conseguindo ir no mercado, comprar as coisas? Você precisa de alguém para levar para você? A gente compra e vai levar. Essa paróquia, no período de Dia das Mães, ligava para pegar o nome das mães para colocar na missa. Olha, a gente vai ter a missa no Dia das Mães, o padre vai transmitir, eu vou te mandar o link da missa, mas eu quero o nome da sua mãe para a gente colocar nas intenções da missa. Eu duvido que as pessoas não vão ficar felizes de receber uma ligação dessa. Ah, mas eu estou na pandemia, fecharam a igreja. Fecharam a igreja, mas não me calaram. Não nos calaram e não vão nos calar. Então, eu acredito muito que a pandemia ela ajudou para aqueles que não são preguiçosos, malandros ou estão fazendo birra com a perseguição. Aqueles que continuam nessa perspectiva da perseguição, numa postura que para mim não é evangélica, mas há quem diga que é, né? Mas eu acho que é muito mais uma postura de mídias sociais, é um fenômeno hoje na sociedade. Se a gente estudar bem, a gente vai ver que as pessoas que jogam na internet as suas falácias é mais para se aparecer do que para defender uma causa, porque aquelas que de fato fazem não ficam no ambiente digital fazendo isso, elas transformam onde elas estão, então eu tenho as minhas dúvidas com relação a isso. Mas Tem uma cada um... pergunta, Jean, do Sim. Ulisses. Ele diz lá, acho que é quando você dizia do nome da trilha. Ele perguntou assim: no convite para a trilha não podemos esconder que somos da igreja, certo? Não, não, assim, em todo momento a gente vai anunciar, a gente não vai fingir que a gente não é da igreja, mas eu posso comer pelas beiradas. Sabe, eu não sei se aí na sua região se usa esse termo, né? Comer pelas beiradas eu aprendi, o padre de Portugal, não sei se vai lembrar disso, apesar de que a gente tem uma cultura muito portuguesa, pode ser que lá também eles usam. Quando a gente é criança e a gente vai comer pudim, a papinha, né? A mãe dizia assim, não come do meio, vai comendo pelas beiradas, que está mais frio, e vai vindo até o meio, certo? Não é assim? Eu criei os meus dois irmãos, eu sabia, sei tudo sobre essas coisas de cuidar de criança. E aí vai comendo pelas beiradas. É isso, evangelizar é comer pelas beiradas. Eu preciso ir aos poucos. Cara, vamos lá comer um sanduíche na lanchonete? Ah, vamos, legal, tem um sanduíche fantástico. Ele vai chegar aí na paróquia. Ou vai ter um jantar dançante de casais super legal, eu e a minha esposa vamos. Oh, sério, cara, pô, muito legal, vai estar uma banda tocando e tal. Aonde que é? Ah, é lá no salão paroquial da igreja. Cara, todo mundo gosta de comer comida de igreja. Não tem quem não goste. Cachorro quente, pastel. Comida de igreja é a melhor coisa que tem. Todo mundo fala isso. Pode ser pagão, pode ser o que for. Quem não conhece vai comer e vai sempre querer voltar. Isso é fato. Então, assim, a gente pode comer pelas beiradas, mas nós somos católicos, nós praticamos a nossa fé e nós estamos ali. E aí, na verdade, a pessoa vai vivendo ao longo da trilha esse caminho. Ela vai descobrindo isso. E o melhor, ela vai descobrindo de uma forma divertida, criativa, ela vai absolvendo gradativamente, né? Ela não leva um supetão, certo? Não é aquela história, ei, você quer ser catequista? E a pessoa nunca entrou na igreja, e eu convido ela para ser catequista porque ela é professora. Ah, porque você é professora, eu vou te convidar para ser catequista. Fala bem. Isso é muito comum. Lá na China, muitos catequistas são convidados assim. Provavelmente na sua paróquia isso não acontece.
Mas eu conheço paróquias lá na China que as pessoas são convidadas desse jeito. Mais uma, Jean, é Unus TV, eu acho que ele é uma comunidade. Ele perguntou assim, como uma nova comunidade pode descobrir como dar o primeiro passo para aplicar? Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa entender para aplicar a jornada é conhecer quem são as pessoas que a gente quer atingir. É conhecer o coração do homem do nosso lugar, do nosso bairro, da nossa cidade, conhecer a nossa cidade. Por exemplo, uma pessoa que evangeliza, que não conhece, até o Padre José está colocando aqui, as periferias estão a ser evangelizadas, né? O Papa Francisco fala sobre isso, de fato, né? Nós vimos as periferias da humanidade, né? Nós, às vezes, a gente não quer ir às periferias do nosso bairro. Quando eu digo periferia, não é periferia no sentido de pobreza só, material. É a periferia da nossa humanidade. Qual é a dor do nosso povo? O que o nosso povo está vivendo? Qual é a dor da mãe dos catequistas, dos pais dos catequizandos? Qual é a dor das pessoas que hoje perdem os seus entes queridos pelo Covid, que provavelmente muitos de vocês têm alguém conhecido ou alguém da família que partiu de Covid? Qual é a dor que a humanidade vive hoje? A perda de empregos e tantas coisas, entendeu? A gente precisa conhecer, o querigma exige isso de nós. A gente, às vezes, vai evangelizar como se aquela pessoa que está sendo evangelizada tivesse que ter o mesmo conhecimento e a mesma experiência com Deus que a gente tem. Gente, isso é burrice até. É igual eu chegar para uma criança de 3 anos e dizer para ela fazer uma conta de matemática que ela não vai saber fazer. Ela não sabe. É a mesma coisa que eu pegar um bebê recém-nascido e enfiar na boca dele um pirão de feijão. Vai dar ruim? Não vai dar certo. Então, se a gente pega uma pessoa, por exemplo, eu não vou discutir com uma pessoa que não conhece, não teve uma experiência com Deus, por que que a igreja é a favor ou contra o aborto, a não ser que eu tenha muito conhecimento para tratar sobre isso de uma forma que seja um diálogo e não uma briga, eu não preciso ganhar brigas. Eu posso anunciar o Cristo. E eu digo para você, olha, depois que alguém conhece a Deus de fato e tem uma experiência com Deus, entender aquilo que a igreja acredita é tão fácil. Cara, por exemplo, você é contra o aborto? Sou. Por quê? Porque a igreja é contra. Mas tem isso. Cara, eu entendo, eu sei que é difícil de compreender, eu entendo que, nossa, eu sei. Eu também, às vezes, olho e digo assim, cara, será que assim não era justo o aborto? E aí eu olho, não. Não, porque a igreja tem uma explicação para isso e ponto final. Mas isso é porque eu tenho uma experiência com Deus que me marca e sela isso em mim, entendeu? Então, a gente precisa entender que se a gente levar as pessoas a encontrar o Cristo antes de qualquer coisa, é a melhor parte. O resto é uma consequência. É uma relação dela com Deus, que eu não tenho o direito de intervir. Eu posso contribuir, mas eu não tenho o direito de pegar e botar o meu pitaco ali, naquela relação. Igual, sabe a história do marido e mulher, ninguém mete a colher? É uma relação da pessoa com Deus. Cada um tem o seu tempo. Eu tenho uma história pessoal. Meu pai foi alcoólatra a vida inteira. Eu sou filho de um pai alcoólatra, que a mãe apanhou, que viveu um monte de coisa. Eu dizia que se meu pai morresse, um cachorro morresse, enterraria o cachorro. Era desse jeito. Eu, para falar do meu pai, falava com ódio mortal dele. Mas, ao dia que eu entendi
que quem conhecia Deus era eu e não meu pai. Quem que precisou mudar? Não foi o meu pai. Meu pai mudou. Deus deu a graça de ele se converter nos últimos meses da vida dele, de eu me tornar um grande amigo dele, ele ser o meu melhor amigo nos últimos 6 meses da vida dele e eu enterrar ele. Eu fechar a sepultura dele, dizer que não, eu um dia disse que eu não enterraria, que eu deixaria ele apodrecer na rua, pois hoje eu não cumpro essa promessa. Eu estou fechando a sepultura do meu pai. E eu fechei. Peguei a pá lá, o negócio de fechar, eu botei a pedra, eu tranquei aquela sepultura e disse, eu estou enterrando meu pai, porque um filho enterra o seu pai. Mas meu pai mudou? Mudou no final da vida dele, quando eu já não tinha mais praticamente ele disponível para me amar como eu gostaria. Entendeu? Não é para me vangloriar disso, mas é uma experiência que marca a nossa, marcou para mim assim uma mudança de chave. O dia que eu fui no retiro de Deus, eu disse, quem é o convertido nessa história? Você ou seu pai? Aí eu disse, não, sou eu, Deus. Ah, pois é, então por que você está fazendo todas essas exigências dele? Aí eu entendi, não, peraí. Aí eu comecei a ter que demonstrar amor. E aí o amor foi vencendo. E levou anos. E foi. Entende? Então, a evangelização, ela... E aí, para fechar, porque o nosso tempo já ultrapassou, eu quero fechar essa primeira aula, essa primeira formação com uma frase que eu acho que precisa marcar toda a nossa semana da evangelização e marcar o que é o querigma, que é uma frase do padre José, que é um padre amigo nosso aqui da Dominus, que deu uma formação, e ele usou com a gente uma frase lindíssima, que ele disse numa formação sobre inteligência emocional na evangelização, e ele disse o seguinte, que evangelizar deve ser um exercício de delicadeza. Evangelizar deve ser um exercício de delicadeza. E aí outra coisa que ele falou foi o seguinte, evangelizar é um exercício de responsabilidade com a vida do outro. Evangelizar é um exercício de delicadeza e evangelizar é um exercício de responsabilidade com a vida do outro. Né? E aí ele teve várias coisas que ele falou nessa formação, que é um curso nosso que a gente tem de planejamento estratégico, que ele foi convidado para dar uma aula extra para a gente, ele falou sobre a inteligência emocional na vida pastoral. E aí ele falou essas duas frases que para mim marcaram muito. Então é isso. Gente, avisos paroquiais. Amanhã, às 19h30, nova formação. Amanhã, quem vai estar conosco, deixa eu lembrar aqui, é o João Paulo, o diácono João Paulo. Ele está quase sendo ordenado, ele mora no México, mas ele é brasileiro. É um padre, é um diácono muito, muito antenado na evangelização, ele é do movimento dos Legionários de Cristo, e ele vai estar falando conosco sobre um tema muito bacana, que é o querigma, repensar o anúncio querigmático, repensar o anúncio do querigma no século XXI. Então, ele vai falar um pouquinho sobre o anúncio neste século, né? Como que a gente pode repensar a nossa evangelização no século XXI, tá bom? Então é isso, eu espero vocês, divulguem, né? Peguem lá a página que você se cadastrou e manda para as pessoas preencherem lá os dados dela, porque aí ela recebe por WhatsApp direto o link. Mas qualquer coisa também você pode mandar o link da sala, não tem problema, vamos tentar dobrar o número de pessoas amanhã aí assistindo, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até amanhã.